Olá, povo de Orixá, Aurê, Mojuba. Espero que todos estejam bem nessa noite maravilhosa aqui de quarta-feira, véspera de Corpus Christi, que pelo sincretismo, né, dentro do candomblé, cultuamos Oxóssi, né? A partir de meia-noite de hoje, algumas casas, né, faz o ritual do fazer o agueré, fazer o abadô, né, fazer a liturgia para os holodés, né, mas especialmente para o Oxóssi. E eu venho hoje trazer algumas informações a respeito do culto de Oxóssi, essa mistura que houve no catolicismo lá atrás, né, pelo sincretismo, o porquê que se estabeleceu essa data, especialmente para cultuar Oxóssi, esse grande orixá. É um orixá que todos nós conhecemos, né, porque é um orixá que é muito louvado dentro do candomblé. E, enfim, a gente vai tentar fazer aqui um compilato, fazer um apanhado legal aqui desse orixá. Espero que vocês gostem. Mas antes disso, eu me chamo Babalorixá Jefferson de Oxóssi. Sou dirigente aqui da EBO aqui em Campo Grande, Zona Oeste, Rio de Janeiro, tá bom? Quem quiser informações para jogo, consulta, né? Para esses fins, vocês devem entrar em contato no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e vocês vão falar com a Yalaxé Adriana, que é minha esposa, tá bom? E espero que vocês gostem, dê like aí, compartilhe, me ajude a espalhar essa brasa, porque aqui o canal, o intuito não é a gente, né, fazer esse proselitismo, fazer o proselitismo religioso. O intuito do canal é a gente falar com uma linguagem bem solta, bem despojada para as pessoas entenderem. Porque se eu falar com muita técnica aqui, só para quem é do meio entender, fica muito difícil. E algumas pessoas que me seguem também, que não é da religião, sabe? Mas me segue por quê? Porque tem um modo mais abrasileirado da gente conversar sobre o orixá, que é realmente os orixás do panteão Iorubá, tá bom? A gente vai falar aqui especialmente do candomblé, da tradição de Queto, tá ok? Enfim, então, tirando essa introdução, espero que vocês gostem aí. Hoje a gente vai falar de Oxóssi. O que é Oxóssi? O que significa Oxóssi para o povo do candomblé? Principalmente aqui para mim, eu sou iniciado a esse orixá já há 20 anos, né? E o que eu pude aprender, o que eu pude entender, né? E tentar entender esse orixá tão complexo, mas muito disseminado, ele é muito conhecido, né? Todos nós que somos Omó Candomblé, todos nós somos da EBE Candomblé, da comunidade do Candomblé. É quase que impossível não conhecer esse orixá. Mas por quê? Num determinado momento, né, existiu Iakalá, Ianassô, né? Ianassô, Iakalá e Adetá. São as três princesas que lá nos primórdios, lá no início mesmo, onde tudo se formou, né? Uma delas era cultuadora desse orixá, tá ok? Então, por isso que é muito louvado. E isso vem de tempos em tempos, de geração em geração, e esse orixá acabou tendo um espaço também no telhado, né? Que nós chamamos de Odearu. Odearu fica no telhado da casa, né? Na porta, principalmente na porta do barracão. A maioria dos barracões de Queto, quando vocês entram, se vocês olharem por alto, né, na porta, ou vai estar atrás, assim, em cima da porta, ou vai estar pendurado no teto, mas sempre na direção da porta, entendeu? Então, Odearu, ou qualquer outro tipo de nomenclatura, porque eu não gosto de usar esse termo qualidade, tá ok?
Porque qualidade, a gente bota qualidade em objetos, né? E o orixá não é objeto. Para a gente poder entender que essa mistura, né, do Corpus Christi com o culto de Oxóssi, hoje é sabido, até pela história, por tudo, que esse sincretismo foi viável lá atrás. Para hoje a gente está conseguindo aqui falar sobre Oxóssi, agradeço ao sincretismo. Então, o catolicismo também teve uma grande participação, né, para a formação do candomblé. Isso é inegável, a gente não pode negar isso. Agora, aceitar isso ou não, aí depende de cada um. Porque hoje em dia está muito difícil você, com essa gama de informação, né, com esse turbilhão de informação, mas as pessoas estão tendo informações genéricas, né, e não está conseguindo absorver a sabedoria, o conhecimento. Porque a informação ela é muito boa aqui, a gente trocar essa informação e tal, mas o conhecimento, a vivência, só quem é do candomblé e já pratica o candomblé há bastante tempo, vai entender agora o que eu estou falando. Por mais que a gente seja contra, eu estou falando agora a minha opinião particular. Minha opinião particular, eu não consigo assimilar São Sebastião, né, ao Oxóssi. Assim como eu também não consigo assimilar um santo romano, assim como São Jorge, assimilar ele a Ogum. Mas isso foi necessário. Para hoje a gente está aqui, ó, com esse lequeque Ogum, né, que eu estou aqui no pescoço. Para mim hoje está falando aqui de Oxóssi, está falando de Ogum, está falando do culto dos Holodés, né? Para mim está falando isso tudo hoje. Temos que realmente, e temos que engrandecer, né, a nossa história. Isso faz parte da tradição e da cultura do candomblé. Mas não faz parte da liturgia. Eu sempre bato na tecla que existem os 3 pilares: a liturgia, a cultura e a tradição. E nem sempre a liturgia vai estar a favor com a cultura e com a tradição. Porque a cultura e tradição é aquilo que vem passando de geração em geração e acaba entrando ali no costumeiro do povo. Acaba ficando uma coisa de costume. E não necessariamente litúrgico. Então também não está errado quem não faz culto amanhã para Oxóssi. Compreende? É como se fosse uma data marcada, uma data que o povo do candomblé estabeleceu para cultuar esse Oxóssi e fazer um calendário. Isso é válido, mas isso te obriga a você cultuar Oxóssi? Não. Porque, na verdade, quem cultua Oxóssi, ou quem cultua Orixá, cultua todo dia, né? Mas a gente sempre tira um dia do ano para fazer as festividades. E as pessoas aproveitam porque também é um feriado, né? E faz parte também da nossa história. Então tá tudo certo, quem faz e quem não faz. Eu respeito todas as opiniões, não tô aqui de demagogia, né? Até porque eu já tô uns 2 anos aí na internet, né? Eu tenho alguns vídeos aí que vai mostrar que desde o início eu tenho as mesmas falas, a mesma posição sobre o sincretismo, sobre alguns temas espinhosos, né? Eu tenho vídeo falando de Contra-Ogum, eu tenho vídeo falando enfim, de várias coisas que não faz parte da nossa cultura, que é puxada por Yorubá, né? Mas faz parte do candomblé, dessa miscigenação, que é a mistura de povo. Então, se a gente souber dividir essas 3 partes, que é a cultura, a liturgia, né, e a tradição, a gente vai conseguir entender o candomblé. Então, com isso, é muito bom, sim, você cultuar o Oxóssi, porque o Oxóssi acabou sendo um orixá da prosperidade, né? O orixá da fartura, da mesa farta, né? e que não deixe faltar para todos nós, que todos nós podemos ser protegidos, né, e abençoados
por esse grande orixá. Então a importância desse orixá dentro do candomblé, principalmente Queto, é muito grande. Toda festividade vocês vão ver no intervalo entre uma situação ou outra, vai ter um agueré ali para consagrar aquela festividade. Muitas das vezes a festividade é começada com o agueré, né? No meio e no fim. Então, para a gente poder entender a grandiosidade desse orixá. Oxóssi. Agora, se a gente for puxar para um lado um pouco mais tradicional, né? Oxóssi, na verdade, é derivado de 2 sílabas, né? Oxô, Ossi. Oxô, feiticeiro. Ossi, esquerda. Ou seja, o feiticeiro da esquerda. Só que como a gente vai dividir, como a gente vai entender, vai interpretar essa frase, né? Esse Oruncó não, Orucó, a palavra certa é Orucó, mas a gente é do Candomblé e o povo do Candomblé fala Oruncó e acaba a gente falando aqui também, mas eu vou me corrigir aqui, a palavra certa é Orucó, não tem esse N no meio, né? Mas é o costumeiro da gente falar Oruncó, mas não tá certo, tá errado. Então, esse Orucó saiu daquele fatídico Itã que Olofim, o rei da cidade de Ifé, né, ele precisou matar aquele pássaro e tal, enfim. E aí, Oxotocan Xanxô, que é o nome do ancestral, que ganhou esse título de Oxóssi, porque ele foi o único que conseguiu matar aquele pássaro noturno que estava assombrando aquela aldeia ali. Eu acho que a maioria das pessoas conhece Itã e eu não vou recitar ele aqui, mas é para a gente poder entender como surgem as coisas. Então, Oxotocan Xanxô é o nome do ancestral, né, do caçador, que ganhou o título de Oxóssi. Todo caçador é Oxóssi? Não necessariamente. Todo Oxóssi é caçador? Também não necessariamente. Então, eu sei que brimbolou um pouco aqui, mas a gente vai conseguir entender isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Todo Odé, ele é um Oxóssi? Não. Então, Oxóssi foi um título que generalizou, né? Ou seja, acabou a gente usando esse título para todos os caçadores. Ah, você é filho de quem? Eu sou filho de Oxóssi. É muito difícil você falar, muito difícil você ver uma pessoa falar, eu sou filho de Odé Aquerã. Compreende? Ah, eu sou filho de Odé Ilha, Odé Ibu. É muito difícil, Odé Onixeuê. Então, isso são os caçadores que, com o tempo, conforme suas passagens, foi ganhando nome. Só que Oxóssi é um só. É isso que eu queria que para a gente poder entender aqui. Oxóssi é um só. Porém, essa passagem dele pela vida, né, no caso como ser carnal, é a mesma coisa o Jefferson. O Jefferson, ele também já tem um vídeo sobre isso aqui, falando sobre qualidade e como eu enxergo a qualidade. Quando as pessoas falam para mim de qualidade, é como eu enxergo, tá bom? E como eu estudo, como eu pratico essas situações. O próprio orixá, ele é um só, correto? Só que o Jefferson, do 0 ao 39, que é a minha idade, o Jefferson, aos 12 anos, ele já era músico. E aí? Já tocava cavaquinho, já comecei a viver na noite com 13 anos, foi um ano após, né, que eu comecei a aprender e tal, e fui para a noite para ganhar dinheiro, com música, especialmente samba. Tá, então existe o Jefferson músico, o Jefferson que tem a profissão dele, que é motorista de caminhão, que é caminhoneiro, existe o Jefferson babalorixá, existe o Jefferson pai de família, que tem uma casa também para poder ajudar, né, a ordenar. Tem o Jefferson amigo, o Jefferson da sociedade, que convive ali com o seu povo do trabalho. Existe vários Jeffersons dentro de um só.
Então, essa é a minha visão dentro dessa questão de qualidade, né? Eu estou sendo bem franco aqui, para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Eu não estou falando de caminho, igual as pessoas falam, para poder esconder o que realmente as pessoas querem dizer, que é qualidade. Só que qualidade, para mim, eu dou a qualidade dessa caneca aqui é boa, né? É uma caneca boa de porcelana, uma caneca cara, enfim. Então, o orixá para mim não tem qualidade. O orixá para mim tem caminhos que atravessou pela terra. Então, nem sempre Oxóssi, Odé, é um ofício, é um trabalho. Então, ele é o caçador que ganhou um título de Oxóssi. E tá tudo certo. Como aqui no Brasil nós não cultuamos a maioria dos orixás que tem no Panteão Urubá, porque não chegou. Existe orixá que não chegou. Então, formamos o que aqui? Os cabeças de clã. Como assim, Jefferson, isso? Ogum. Ogum é o chefe dos Holodés. Ogum é o primeiro Odé. É o primeiro caçador. Oxóssi se torna o chefe de clã também, por quê? Porque ele ganhou esse título, né? Ele ganhou esse ofício, não o título, desculpa. O título quem deu, pela história, foi Olofim, que a gente conhece. Quem deu esse ofício ao Oxóssi foi Ogum, seu irmão mais velho. Em algumas famílias, Ogum é o irmão de Oxóssi, o mais velho. Em algumas famílias, vocês vão até se espantar com o que eu vou falar, mas podem buscar que vocês vão entender o que eu estou falando. Em algumas famílias, é taxado até como esposa de Ogum, como orixá fêmea. Em algumas famílias, vocês vão ver que ele é filho de Ogum. Isso importa? Não. Isso não importa. Isso não importa a grandiosidade que esse orixá nos traz, que é resiliência, paciência. Todo caçador tem que ser paciente, porque senão ele não consegue extrair uma boa caça. Ele tem que ser calmo, ele tem que ser, né, uma pessoa extremamente ligeira e rápida. Isso aí eles têm que ser, sim. Mas tem que ter paciência, tem que ter calma, sutileza, passos minuciosos para não espantar o bicho. Mas é sempre assim? Não. O Oxóssi é um homem que pisa firme, né? É um orixá extremamente, vamos se dizer, até violento também, assim como Ogum. O Oxóssi também conheceu o ferro. O Oxóssi também aprendeu o ofício de ferreiro, assim como Ogum, né? Foi o primeiro caçador e não seguiu o ofício de Odé, assim também como Oxóssi também conheceu, né, a arte de trabalhar com ferro, mas não se identificou. Então, por isso que em muitas famílias vocês vão ver que Oxóssi está sempre junto de Ogum, está sempre ou arrumado dentro do mesmo ibá. Quando você vê um ibá de Ogum, em algumas famílias você vai ver que sempre vai ter algumas coisas ali de Oxóssi dentro do ibá do Ogum, e vice-versa. Quando você vê um ibá de Oxóssi, você sempre vai ver alguns elementos de Ogum dentro desse ibá. Como também é natural as pessoas também querem separar, fazer um ibá de Ogum e um ibá de Oxóssi, também está certo. Eu também já vi isso em algumas famílias. Então, tudo isso ajuda a entender que não importa se na Nigéria, na Yorubalândia, né, Oxóssi é cultuado como mulher, como orixá feminino. Não importa se ele é cultuado como o irmão mais velho de Ogum, como filho de Ogum. Não importa. O que importa é a gente conseguir extrair o axé desse orixá, né? Extrair o que ele tem de bom para nos oferecer. Oxóssi foi um santo? Não. Oxóssi foi o orixá mais impaciente que eu já vi na história. E por conta dessa impaciência, por conta dessa exacerbação dele,
né, a agressividade dele, ele, num certo momento, ficou sem caça para caçar. Por quê? Porque ele saía destruindo tudo. E ele foi consultar e saiu um ebó para ele poder fazer. E ele fez o ebó a Exu, e Exu orientou ele, falou, ó, você tem que esperar o ciclo, porque a vida é feita de ciclos. Então você precisa esperar, cara. Quando você vê uma porquinha lá com seus porquinhos, né? E o porco, a porca e os seus porquinhos. Você não precisa devastar a família inteira. Pegue somente um, ou o porco ou a porca. E deixa aqueles bebês, né? Os filhotes, crescerem, cara, para você continuar tendo. Porque se você acabar com tudo de uma vez, você não vai ter mais nada. Então ali ele aprendeu a ter paciência, ali ele aprendeu a ter calma, aprendeu a entender e ter sabedoria. Compreende? Então assim também somos nós. A gente às vezes fica sem paciência, com a cabeça quente, querendo tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Oxóssi também já foi assim. Então existem algumas similaridades em alguns orixás, né, com a vida humana hoje, nos dias atuais. E a gente está falando de coisas, lá, acho que na Nigéria agora, eles sacaram lá o Odu, fizeram lá a festividade deles, né? E acho que está em 10.067 o calendário deles. Então eu estou botando aí por baixo aí uma história dessa que eu estou falando, por baixo aí uns 7.000 anos, 6.000 anos. Né? Porque ninguém vai taxar isso, foi ano tal, mês tal, dia tal. Não. Mas calcula-se aí de 3.000 a 7.000 anos, dentro dessa margem de erro aí. Então tu imagina, a vida era outra, a dependência era outra, a dependência do ser humano nessa época era realmente sobreviver da caça, né? Sobreviver, a medicina era somente folha. Hoje, nos tempos atuais, em 2025, no século 21, vocês imaginam, né, todas essas histórias que a gente escuta, esses itãs, esses essés, às vezes, e aí você vê que tem similaridade, você vê que que combina algumas histórias até hoje, né, e que você vê que, às vezes, você vive aquilo. Caramba, eu já passei por isso que o Oxóssi passou. Então o orixá é isso, sabe? Desculpa, tá? Mas eu tô falando aqui, não é para quem já é do culto. Quem é do culto conhece. Mas para quem não conhece, compreende? A minha preocupação sempre foi essa. Com quem não tem entendimento de nada, e as pessoas têm curiosidade, quer saber. Então, o que eu puder ajudar aqui a vocês, trazer informação, vocês vão deixando aí nos comentários, né? Vai compartilhando, dá like para a gente poder. Tem estímulo também, né? O like estimula, a visualização estimula a gente trazer mais conteúdos aqui como esse, tá bom? O que o Oxóssi se agrada de comer, né? De se alimentar? A xoxó, muitas das vezes, né? Que é o grão do milho bem cozidinho, entendeu? O abadô, que é a espiga de milho com outros elementos, carne assada, de preferência feita num fogareiro, no chão, compreende? Bem tribal mesmo. Quanto mais você puxar essa ancestralidade, essa cultura, né, dos caçadores, que é fazer fogueira para se alimentar, para se esquentar, enfim, quanto mais a gente ir para essa parte, essa era paleolítica, a gente consegue extrair mais também um pouco do axé do orixá. Oxóssi adora inhame assado também. Oxóssi adora abadô. Oxóssi gosta de coco, né? Oxóssi adora obi. Adora obi. Ecó. Enfim, acarajé. Oxóssi tem uma variedade imensa, né, que a gente pode falar aqui de comida para esse orixá, Tiadmu.
né? E algumas famílias falam em ali, tá tudo certo. Enfim, então essas comidas, né, dentro da cerimônia para a festividade de Oxóssi é muito importante. Não precisa ser uma quantidade, não, mas contanto que dê para alimentar ali a sua comunidade. Porque o ideal é a gente arriar o banquete para o orixá, fazer a liturgia, fazer o sacrifício, né? Ali você vai ofertar o bi, você vai ofertar bebidas, você vai ofertar a comida. Porém, é muito bom que o ser humano que está fazendo aquela liturgia e todos da EBE comunguem ali, façam o alimento, se alimente daquelas comidas ali também. Então é muito axé, é muito gratificante quando você vê aquele banquete no pé do orixá e aquelas comidas muito bem temperadas, com pimenta, né, com azeite de dendê. E Oxóssi gosta de azeite de dendê, tá bom? Para deixar bem claro. Então, você fazer uma comida com sabor, uma comida boa, bem temperada, pode usar o tomate, a cebola, o pimentão, pode usar a pimenta, vocês podem usar um pouco de sal. É comida, é para alimentar, é para ofertar aos deuses, mas é também para nos alimentar. Então, o orixá gosta dessa parte, dessa comunhão, né? Em questão de sacrifícios de animais, você entende que não preciso nem falar muito, né? Um caçador come caça. Então, tudo que é caça, Oxóssi come. Entendeu? Ah, mas Jefferson, então o caçador ele escolhe, na hora ali ele vai ver o que é galinha ou galo, ele vai ver o que é porco ou porca, se é cabra ou cabrito, enfim. Aí eu já parto para aquela questão da necessidade, entende? Todo animal que é sacrificado também é para nos alimentar. Eu acho isso uma hipocrisia tão grande das pessoas que não têm um conhecimento, né, da liturgia do culto de orixá e falam que a gente mata bicho para fazer atrocidades. E não é. Você faz o sacrifício, a imolação, o sangue. O sangue é o que movimenta a vida, é o que dá vida. É a troca de energia, a troca de axé. Ponto. A carne é para nos alimentar. Os miúdos, depende, você vai oferecer, existe deidades, existe seres que podem ser usufruídos daquele miúdo, pode usufruir daquele miúdo, ou o próprio orixá mesmo pedir aqueles miúdos. Então, depende muito de quem está dirigindo ali, sabe, o ritual. Então, nós comemos frango, comemos carne, né, vamos dizer, todo dia. Então, a diferença da carne do matadouro para mim é que eu rezo aquele animal antes da gente se alimentar. Aquele animal, ele é preparado, ele é bem tratado, porque a gente vai consumir aquela carne. Então, eu estou falando agora como um bom filho de caçador. Toda carne que cai aqui, todo bicho que cai, eu pergunto, podemos nos alimentar? Sim. Olha, é muito difícil. Eu acho que só questão assim de saúde, a pessoa está entre a vida e a morte, né? Que ali eu nem pergunto, eu já mando direto, mas são bichos miúdos e é enrolado direitinho para não ficar no meio da rua. Você passa numa encruzilhada, aqui perto da minha casa, vocês tinham que ver, eu não estava com o telefone estava descarregado na hora. Tinha 10, vocês têm noção do que é 10 cabritos no meio da rua, inteiro? Uma sujeirada, olha, mas tinha uma bacia de água, tinha aquela bacia bem grande, cheia de farofa assim no chão, sabe, uma sujeirada danada. E aqueles bichos entrando em decomposição, uma porção de urubu em volta. Eu tô acostumado, Brasil para mim. Né? Mas quem não conhece a fundo o nosso culto,
vai falar que aquilo dali é coisa do coisa ruim. Por isso que a gente é mal falado. Eu estou preocupado? Não. Poxa, mas a gente precisa entender que a gente também vive em sociedade. Então, essa consciência social, né, essa consciência o sentimento de pertencimento, isso tudo é muito axé de Oxóssi, sabe? Geralmente as pessoas de Oxóssi que tá num caminho irê ali, ou pelo menos tenta, tá sempre ali buscando o axé desse orixá, são pessoas resilientes, pessoas pacientes, pessoas que não é afobada, pessoas que têm a cabeça no lugar. É muito difícil, eu sei que é. E são pessoas extremamente vaidosas, mas não nada muito grandioso nem exacerbado, mas uma vaidade ali light, uma coisa, eles gostam de comer bem, né? Valoriza muito uma mesa bonita, às vezes você está com a roupa tão chinfrim, mas você gosta de comer num restaurante bom, uma comida boa, gosta de sentir o sabor da comida, o sabor da vida, aproveita bem a vida. Ou seja, então, são pessoas ligadas à arte, né? Pessoas ligadas a fazer também várias coisas ao mesmo tempo, ter várias profissões. Então, eu agradeço muito a minha Yalorixá, a minha Mameto, né? Que eu fui feito em Angola. Um dia eu conto aqui a minha história para vocês. Eu juro que eu faço um vídeo aqui explicando toda a minha história aqui para vocês me conhecer melhor, tá? Então, Oxóssi come caça, come abadô, axoxó, inhame, adorobi. Damos aqui melado de cana pela tradição do candomblé. A gente não usa mel para Oxóssi, né? Usamos o melado de cana, aquele melaço, né? Usamos rapadura, açúcar mascavo em alguns momentos, um pouco de sal, dendê, bebidas alcoólicas, assim como pinga, a boa cachaça brasileira, né? Ou um bom gin, né? Ou o próprio vinho tinto seco, tá? Aruá, quem prepara um bom aruá aí também pode botar no pé de Oxóssi, que o Oxóssi adora. A água do coco, você também pode ofertar. Então, assim, uma renca, uma infinidade, tá bom? E a questão dos bichos, Oxóssi adora carneiro, Oxóssi gosta muito de bode, de cabra. Em alguns momentos Oxóssi também come cabra, galinha, galo, enfim, uma renca de bicho aqui que eu poderia falar também, mas os mais conhecidos, né? Coelho, né? Preá do mato, bicho ligeiro, né? Oxóssi adora. E fora os grandes, né? A gente vai falar de carne de veado, enfim, aí daí para cima. Então, tudo que é caça, tudo que é comível, Oxóssi adora, tá bom, gente? Então, eu espero ter ajudado, né, aí vocês a tirar algumas dúvidas e espero que vocês tenham um bom feriado amanhã, né? Amanhã é Corpus Christi, a maioria das casas de candomblé tradicionais vai estar fazendo aí culto ao Oxóssi, culto aos caçadores, em especial ao Oxóssi, tá bom? Então, espero que todos fiquem bem. Mojuba, tá? Aboru Aboye, a quem é do Ifá. Mojuba a todos, né? Mojuba Bobô a todos. Né? Mojuba Bobô já está dizendo, saudação a todos, saúdo a todos, né? E que vocês tenham um ótimo feriado, uma boa noite, tá? E que todos fiquem bem. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E Baxé.